o caminho para que pessoas conheçam a Jesus. Essa é a ideia do discipulado, é por isso que nós estamos aqui. Para que nós cresçamos juntos, para que nós aprendamos juntos do Senhor e que juntos nós preparemos o caminho para pessoas que ainda entrarão nesse caminho e trilharão esse caminho que nos levam até a cidade celestial. E é sobre isso que a gente vai cantar hoje, sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, convido você a cantar com a gente aqui. Eu tinha esquecido de falar para alguém passar as músicas. Entendi, papai. Você vai colocar no modo de gravar normal. E tem só um detalhe. Só Tá tudo acontecendo vai bem, bem assim, organizado. Ele faz parte. A segunda você música vai colocar essa vai ser gravação outra no música. YouTube, né? Então você pula essa música. Mas todo mundo vai saber a letra da música que a gente vai cantar. Ok? E é isso. Quero que dê uma sugestão muito legal, inclusive para a gente ficar atento, né? Caso as pessoas forem chegando, se você puder eliminar os espaços entre aí, talvez cadeiras que fiquem vazias no meio, para que as pessoas cheguem e se sentem mais tranquilamente. Caso outras pessoas cheguem também, isso seria muito legal, beleza? Então é isso, vamos lá. Vamos cantar. Meu Jesus, Salvador, outro igual
agora pode pular. Não, deixa só no... Não, volta. A gente vai cantar das crianças depois dessa, que eu vou cantar agora. Então deixa no... Isso. Mais um. Não, mais pra frente. Ai, tem que cortar. Deixa naquela imagem que tá a igreja da Farol e que a próxima eu posso ser. Tá, isso, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Perfeito. Foi falha minha, pessoal. Perdão. Culpa é minha. Mas essa que a gente vai cantar, acho que todo mundo sabe a letra, pelo menos mais ou menos aí. Vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agora a gente vai cantar música com as crianças. Se as crianças quiserem vir aqui à frente, elas podem vir. E é uma música que tem tudo a ver com o que a gente já falou antes. Tio Steve, tchau, tio, não tem problema. E é tudo que a gente vai ver agora também. Agora com o tio Gu. Então não tem problema, vou te chamar tio, tá? E a letra vai estar ali. E eu acho que talvez vocês conheçam, tá? Eu não sei se eu conheço, mas acho que vocês conhecem. Como sempre, demora um tempo para eu pegar, tá? Mas é simples. Posso ser um missionáriozinho que fala de Cristo ao companheirinho.
trabalhar em minha igreja, andar no Senhor. É isso? Eu acho que eu sabia, mas eu não tenho certeza que eles sabiam também não. Porque a gente pode trabalhar em várias coisas diferentes. E a gente não sabe exatamente a palavra que a gente vai falar. Mas qual é o grande ponto da música? Onde nós estivermos, o que Deus quer que a gente seja? É isso. Fantástico. Ok? Muito bom. Onde estivermos, pregue o Evangelho. Rafa. Muito bom. Então vamos lá. Sim. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir Isaías 53 para uma leitura bíblica rápida. Um trecho importante do livro de Isaías, falando sobre o servo sofredor. Isaías 53, a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 6. E o texto diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Deus abençoe. Essa música que a gente vai cantar agora, né, ela também ainda relacionada ao que a gente tem falado, né? O objetivo de nós estarmos aqui não é simplesmente que a gente aprenda uma série de conceitos, que a gente tenha na nossa mente informações sobre o que é discipulado, sobre quem é Jesus Cristo, mas que essas informações que nós temos ganhado juntos aqui, elas de fato sejam usadas para que nós consagremos as nossas vidas ao Senhor. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, agora nós vivemos para Ele, fazendo aquilo que Ele espera que nós façamos, que de uma forma bem resumida, como a gente tem falado, é fazer discípulos. Então, que essa música seja também uma oração, uma preparação do nosso coração para aquilo que nós vamos ouvir depois também. Eu te
Alô. Alô. Muito bom. Não tão bom assim, né, pessoal, como vocês viram. Você pode abrir João capítulo 1, versículos 19 a 34, esse é o nosso texto de hoje. João capítulo 1, versículos 19 a 34. Eu quero começar com uma história que talvez vocês já tenham ouvido. Eu lembro de ter ouvido ela quando eu era bem pequeno, que é a história do pastor e dos lobos. Vocês lembram dessa historinha? Era um jovem pastor que costumava levar o seu rebanho ali para pastar, né, no pasto, e ele ficava sozinho com as suas ovelhas durante muito tempo. Ele deixava isso um tanto chato, ele ficava meio entediado. Então ele pensou numa maneira de ter algum tipo de diversão enquanto ele fazia isso. E qual foi a ideia dele? Ele decidiu um dia se virar para a direção da aldeia e começou a gritar: lobo, 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 lobo. E aí todo mundo ficou apavorado e falou: vamos lá ajudar, vamos lá ajudar. E quando eles chegaram lá, aquele jovem pastor estava lá dando risada, achando o máximo que ele tinha enganado aquelas pessoas. E enfim, ele repetiu essa brincadeira várias vezes. E os moradores, por mais que eles ficassem às vezes na dúvida, eles continuavam indo ajudar aquele pastor, né? Até que um dia, uns dias depois, um lobo de verdade ele aparece. Ele sai da floresta e ataca o rebanho. E aí o pastor começa a gritar: lobo, 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 lobo. E ninguém vem. As pessoas da aldeia já achavam que ia ser mentira, do mesmo jeito como sempre tinha sido. E eles não foram lá para ajudar aquele pastor. O lobo então, ele comeu várias das ovelhas, fez a festa lá no rebanho daquele jovem pastor. E aí aquele jovem pastor, ele volta à aldeia chateado, até mesmo reclamando, achando ruim que ninguém tinha ido ajudá-lo. Então, um homem mais velho daquela aldeia, mais sábio, ele diz o seguinte: na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando ele diz a verdade. Esse é um conto relativamente conhecido. Como eu falei, você tenha ouvido quando você era criança. Eu lembro de ter ouvido isso na escola muito tempo atrás. E o ponto que o autor desse conto quer fazer é bastante claro. O peso daquilo que nós falamos está diretamente ligado ao nosso caráter. A mensagem e o mensageiro sempre estão conectados. Aquilo que nós dizemos precisa ser visto na forma como nós vivemos. A palavra ela tem peso quando ela vem de uma vida íntegra. É por isso que quase que a gente tem tanta dificuldade para acreditar naquilo que os políticos falam em tempo de campanha eleitoral. Nós vemos, eles falam uma coisa e depois eles fazem outra coisa. E chega um ponto que mesmo quando alguém está dizendo a verdade, você tem dúvida se aquilo de fato é verdade. O nosso texto dessa manhã narra o ministério de João Batista. Nós somos introduzidos a ele nos primeiros versículos do Evangelho de João da semana passada, mas aqui a gente tem uma descrição um pouco mais detalhada, embora ainda não muito detalhada, sobre o ministério de João Batista. E uma coisa fica clara quando a gente lê o texto aqui: o testemunho de João Batista tinha um peso enorme. E isso acontecia porque ele cria demais do que ele falava, e ele vivia de acordo com aquilo que ele cria e falava. É fato que ele tinha profecia sobre ele, que ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho de Jesus, que ele tinha um ministério diferente. Nós não somos João Batista, nós nunca seremos João Batista. Mas o que a gente vê aqui é como a vida dele dava respaldo para a mensagem que ele transmitia. Então vamos ler o texto, João capítulo 1, versículos 19 a 34. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou.
Disseram então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este é aquele a respeito de quem eu falava, como disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Deus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. Gratos porque nós podemos abrir a Tua Palavra e ler a Tua Palavra na nossa língua, de uma forma que nós entendamos. E nós podemos estar juntos aqui para ouvir o Senhor falando. E nós oramos, Deus, pedindo, por favor, que o Senhor aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. E que nós realmente consigamos entender o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor espera de nós como resposta àquilo que o Senhor já fez por nós em Cristo. Nós oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando as pessoas perguntam quem você é, como você costuma responder? Que tipo de introdução você dá sobre si mesmo às outras pessoas? Você fala da sua profissão, da sua família, dos seus talentos, daquilo que já conquistou? O que você fala quando as pessoas perguntam quem você é? A introdução que nós vemos aqui nos versículos iniciais do Evangelho de João mostram que João Batista era muito importante. Os versículos 6 a 9 que nós lemos na semana passada, eu quero ler com vocês de novo aqui, dizem o seguinte: houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Então a gente vê aqui uma introdução feita pelo apóstolo João. E a gente vê que João Batista era realmente alguém muito importante dentro do plano de Deus. Ele foi enviado pelo Senhor para testemunhar sobre Jesus e preparar um caminho para o Messias. A gente vê em outra passagem o próprio Jesus dizendo que não teve dentre os nascidos de mulher ninguém maior do que João Batista. A gente vê isso em Mateus capítulo 11, versículo 11. Muito provavelmente João Batista sabia das profecias que existiam ao seu respeito. Também é bem provável que o seu pai, Zacarias, ele tenha cantado para João Batista, desde a sua infância, o hino que ele cantou pela primeira vez assim que João Batista nasceu. Lá em Lucas capítulo 1, versículos 76 a 79, o texto diz assim: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então nós vemos aqui tanto o apóstolo João, no começo do Evangelho de João, quanto Lucas escrevendo a canção que foi cantada por Zacarias, nos dando introduções e nos mostrando quem João Batista de alguma forma seria. Mas ambas as introduções e apresentações não foram feitas por João Batista, foram feitas por outras pessoas. E aí a pergunta fica, como será que o próprio João Batista se apresentaria? Se tinha alguém com todos os motivos possíveis para se exaltar, era ele. Ele foi profetizado, celebrado, apontado
como eu falei, né, pelo próprio Jesus como o maior entre os nascidos de mulher. Mas quando chega a hora dele se apresentar, João ele não fala de si mesmo. Ele se apaga para que Cristo de fato apareça. Ele teve a chance de fazer o seu nome, ele teve a oportunidade de brilhar ali diante dos fariseus, dos judeus, de relembrar as pessoas da sua importância, de trazer glória para si. Ele poderia fazer isso até de uma forma, entre aspas, aqui humilde. Pessoal, olha, eu sou o profeta lá, e tal. Olha, não sou eu que sou o cara, é Jesus, mas eu sou o profeta de Jesus. E ele poderia ter falado isso, e ele não necessariamente estaria errado nisso, naquilo que ele falaria. Mas contrariando que talvez seja a nossa tendência natural, João Batista ele não se exalta, ele não se soberbece, ele demonstra tremenda humildade e coragem, rejeitando qualquer exaltação própria e, ainda mais importante, apontando para Jesus. E aqui eu quero destacar duas palavras que eu creio que resumem o caráter demonstrado por João Batista aqui para nós: humildade e coragem. E esse é o caráter que Deus espera de uma verdadeira testemunha dele. Humildade para não roubar a glória que é do Senhor Jesus Cristo, e coragem para apontar para Ele mesmo quando isso custa a nossa própria reputação. Humildade para não roubar a glória que é de Cristo, e coragem para apontar para Jesus, mesmo quando isso custa a nossa própria reputação. Então, humildade é essa ideia de tirar a atenção de si mesmo e direcionar para outra pessoa. Não é só falar quem nós não somos, mas nesse caso específico, e na nossa vida de uma forma geral, a ideia é que nós falemos sobre quem Jesus é. Foi isso que João fez, e é isso que todos nós devemos fazer. A primeira coisa que João diz é: eu não sou o Cristo. É interessante, se alguém vem perguntar para ele assim: quem é você? Ele fala: eu não sou o Cristo. De cara ele já deixa claro que Jesus é o mais importante. Jesus é o importante, não ele. Jesus é o importante, não nós. Não eu, não você. Nós precisamos guardar isso na nossa mente quando nós formos, por exemplo, evangelizar pessoas. É maravilhoso compartilhar o nosso testemunho. Alguns de nós têm testemunhos mais sem graça, como o meu, eu cresci no lar cristão. Eu não me lembro de um momento na minha vida em que eu não conhecesse o Evangelho. E de certa forma, acho que a oração de todos nós aqui é que os nossos filhos, as nossas crianças, elas cresçam com esse testemunho chato. Desde pequeno, ouvindo de Jesus. Tem outras pessoas que já tiveram uma história completamente diferente, passaram por uma série de coisas e tem aquele testemunho super impressionante. Mas seja como for que você conte a sua história, nós precisamos contar de um jeito que o personagem principal seja Jesus Cristo e não nós. Nós vimos na semana passada que Jesus é a luz do mundo, Ele é a vida, Ele é o Criador, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus que se fez carne. Ele veio, Ele nasceu, viveu, ensinou, fez milagres, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e agora Ele reina. Ele fez essas coisas, não eu e não você. Então, por mais que a gente conte a nossa história, o que realmente importa é contar a história de Jesus através da nossa vida. Não é falar tão mal de nós de uma forma que nós fiquemos em evidência. Também não é falar tão bem de nós de uma forma que nós fiquemos em evidência. É mostrar para as pessoas quão pecadores nós somos, mas quão tremenda é a graça de Jesus que nos salva. Porque nós às vezes queremos fazer isso, né? A gente, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que terrível que eu era. E as pessoas saem dessa conversa, passou 10 minutos e e Jesus, onde é que está aí? E aí no finalzinho você fala assim: Jesus entrou na minha vida e é isso. Mas e é isso o quê? Onde é que está Jesus e o que Ele fez na sua vida? E quando a gente conta a nossa história dessa forma, o foco ele continua em nós, não em Jesus. E João Batista, mesmo quando ele aponta para a limitação que ele tem, ele enfatiza quem Jesus é. Nós não estamos falando sobre nós estamos falando sobre Jesus, aquilo que Ele fez em nós. E isso, pessoal, é libertador. Porque nós não estamos tentando vender alguma coisa. A gente não está tentando torcer o braço de alguém à força. A gente não está tentando vender um produto que é de alguma forma enganoso.
A gente simplesmente está chegando para alguém falando assim: eu posso te contar sobre uma pessoa que transformou minha vida? É isso que nós temos que fazer. E aqui existe uma linha muito fina entre realmente amar as pessoas quando nós pregamos o Evangelho, ou agir de tal forma que nós sejamos vistos como amáveis. Em ambos os casos você pode ser bondoso, você pode se sacrificar, você pode fazer uma série de coisas. Mas a linha que divide essas duas motivações, ela é pequena, mas essencial. Você faz o que você faz para amar ou para ser amado? Você fala o que você fala para que Jesus seja conhecido, ou para que as pessoas comecem a gostar cada vez mais de você e queiram simplesmente estar perto de você? Será que nós atraímos as pessoas por simplesmente quem nós somos? Ou nós atraímos as pessoas por como parecemos com Jesus nós somos? E por como nós mostramos Ele naquilo que nós falamos e na forma como nós vivemos? É por isso que a gente precisa tanto dessa confissão aqui que João Batista faz. A medida da nossa fidelidade, quanto o nosso ministério vai ser para nós liberdade em vez de peso, depende do quanto nós conseguimos dizer: olhe para Jesus, eu sou apenas uma voz, eu estou só preparando um caminho, não é sobre mim, é sobre Jesus. E meus irmãos, isso aqui é libertador, porque por vezes nós ficamos carregando o peso de querer transformar pessoas e achar que nós conseguimos transformar pessoas, quando na verdade só Jesus é capaz de fazer essas coisas. Então um detalhe interessante do texto aqui, relacionado até ao contexto histórico daquele período. No mundo antigo, os mestres, eles normalmente não eram pessoas pagas. Eles não achavam correto um professor pedir dinheiro pelo que ele fazia. Mas o que os discípulos faziam era cuidar do seu mestre. Então, eles por vezes faziam comida, eles ajudavam de alguma forma com tarefas do dia a dia, assim por diante. Mas até mesmo esses discípulos, eles tinham limites para esse cuidado. Tinha um ditado rabínico de depois da época dos evangelhos, mas que provavelmente refletia bem esse contexto aqui do primeiro século que a gente está lendo, que dizia assim: todo serviço que um escravo faz para o seu senhor, um discípulo deve fazer para o seu mestre, exceto desamarrar a correia da sandália. Esse era o ditado que eles falavam naquela época. Então o discípulo, ele faz tudo o que um escravo faz, menos desamarrar a correia das sandálias, porque isso já seria demais, isso ninguém merece. Então, a gente vê que os discípulos, eles tinham essa visão: nós podemos fazer qualquer coisa, mas isso aqui não, isso aqui já é pedir demais. E o que é interessante? João Batista, ele diz no versículo 27, que ele não era nem sequer digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Isso é, assim, uma declaração extrema de humildade de João Batista, reconhecendo o tamanho de quem Jesus era e quão inferiores nós somos se comparados a Jesus. Nós não temos valor nenhum em nós. Nós não merecemos nada daquilo que Ele fez por nós. Nós não merecemos nem sequer desamarrar as correias de uma sandália suja que ficou andando o dia todo no deserto da Palestina. E que, pessoal, não era uma bota chique numa estrada asfaltada. Mas João Batista, ele fala: eu não mereço nem sequer isso. E ele fala, né? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto: endireite o caminho do Senhor. E essa imagem, ela vem lá do livro de Isaías. Isaías 40, versículo 13, que diz o seguinte: uma voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. No ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. O objetivo de uma boa estrada não é que as pessoas fiquem maravilhadas com a estrada, mas é que as pessoas que a peguem cheguem em segurança ao destino que elas querem chegar. Nós somos treinados desde pequenos a enxergar valor em nós mesmos, com base naquilo que nós conseguimos fazer, nas nossas capacidades, assim por diante. Mas João Batista nos ajuda a entender que o nosso valor não está em nós.
E que esse mundo não precisa de mais pessoas como nós. O que o mundo precisa é de mais pessoas como Jesus. Porque o valor não está em nós, o valor está em Cristo. O meu valor não está em mim, mas em Jesus. E esse mundo precisa de mais de Jesus. Nós somos criados para apontar para Ele, para representá-lo, para que as pessoas olhem para nós e vejam quem Jesus Cristo é. A nossa importância está em conduzir pessoas com segurança a Jesus. É isso que nós temos que fazer aqui. Essa estrada segura, para que as pessoas consigam trilhar essa estrada e elas encontrem Jesus Cristo nessa estrada. Não é sobre a estrada, é sobre o destino a que ela leva. Nós somos estradas, nós não somos o destino final. E eu vou contar para vocês um segredinho aqui, que eu acho que inclusive depois do que aconteceu hoje no louvor, então não é um segredinho. Eu não sou Jesus, e eu não sou perfeito. Eu, o Steve, o Billy, nós temos liderado aqui a igreja, e nós não somos perfeitos. Nós não somos Jesus. A gente vai frustrar vocês, a gente vai fazer o máximo que a gente pode, a gente vai ensinar a palavra de Deus para vocês, mas a gente não vai conseguir falar sim para tudo que vocês quiserem. A gente não vai estar sempre disponível, sempre que vocês precisarem, talvez. Às vezes pode acontecer alguma coisa, nós não estaremos aqui. Nós não sabemos dessas coisas. Você vai perceber, se você já não percebeu, enfim, de novo, ficou claro aqui? Que há várias áreas em que eu não sou nem sequer mediano. Nem sequer mediano. Eu vou me esforçar o máximo que eu puder, mas nós nunca seremos Jesus. E vocês precisam saber disso a respeito de nós e uns dos outros também. Nós todos precisamos de um Salvador, mas o Salvador ele não está aqui em carne e osso. O Salvador ele é Jesus Cristo. Para mim tem sido uma caminhada assim, de extrema confrontação e humildade, essa caminhada da paternidade, porque para mim tem ficado cada vez mais claro isso também. Nós pais, nós podemos orar pelos nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, ler a Bíblia para eles, conversar com eles sobre Jesus, mas nós não conseguimos salvar os nossos filhos. Eu não consigo tomar as decisões por eles. Eu viro para o meu filho, não coloca o dedo na tomada. Ele vai lá e ele põe o dedo na tomada. Eu falo, mas é tão óbvio, não coloca o dedo na tomada. Para ele não é óbvio. E uma série de outras coisas. Nós não temos a capacidade de abrir a cabeça deles e colocar lá dentro o que nós queremos. E essa é uma realidade que a gente está falando sobre discipulado também, de uma forma geral, até porque criação de filhos nada mais é do que um discipulado muito intenso, desde o início. Mas, no contexto com pessoas, por vezes a gente vai falar algo, e a pessoa fala assim, tá, entendi. E ela continua caminhando do mesmo jeito, e você quer abrir a cabeça dela e falar assim, cara, é isso aqui, mas não é assim. Nós não somos Jesus, nós não transformamos as pessoas. E é interessante que nós tanto tentamos ser Jesus para os outros, como nós esperamos que outras pessoas sejam Jesus para nós. Nós queremos que as pessoas dependam da gente como se nós fôssemos Jesus, que as pessoas encontrem significado em nós, que elas precisem de nós para viver, mas muitas vezes nós temos expectativas de que outras pessoas nos darão tudo o que nós precisamos, de que elas vão nos satisfazer plenamente, de que a nossa alegria vai ser encontrada nessas pessoas, que elas serão de alguma forma Jesus para nós. E isso não é verdade, isso não é saudável. Nós não conseguimos ser Jesus para as pessoas, nenhum de nós. Só Jesus é Jesus e só Ele é capaz de nos transformar. E aqui eu sei que pode soar meio robótico, estranho, mas o meu encorajamento para nós aqui hoje é algo meio que como um mantra aqui de João Batista. Baseado no que a gente leu aqui, numa frase bem conhecida dele, que está lá em João capítulo 3, no versículo 30. A gente vai repetir juntos essa frase agora. Vai ser muito legal. E eu quero desafiar você a repetir essa frase todos os dias.
Todos os dias. Repetir para você mesmo, não é para ficar repetindo para os outros, tá? Repetir para você mesmo. A frase é a seguinte: vocês estão prontos? Ela é bem simples. Eu vou falar uma vez, depois vocês vão repetir comigo, tá? Eu não sou o Cristo. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Eu vou falar mais uma vez e depois vocês repetem comigo, tá? Eu não sou o Cristo. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Vamos junto agora? 1, 2, 3 e... Eu não sou o Cristo. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Meus irmãos, é isso. Nós não somos Jesus. E ainda que pareça algo muito abstrato, é prático demais. Porque todo pecado que nós cometemos, ainda mais no relacionamento com outras pessoas, é porque nós estamos querendo ser Deus, ou porque nós estamos fazendo a outra pessoa ser Deus, ao invés de fato olhar para quem Deus é. Se nós entendemos que nem eu, nem o outro é Jesus, nós estamos numa boa, numa ótima direção. Eu não sou o Cristo. Ele deve crescer e eu devo diminuir. De novo, eu sei que parece um negócio meio assim, robozinhos, João Batista e etc. Mas o conceito por trás dele é muito precioso. Nós constantemente pensamos que nós somos Jesus. E nós constantemente pensamos que outras pessoas são Jesus para nós. E isso só traz problemas para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. A solução para os nossos relacionamentos está em entender que só existe um Jesus e Ele está nos céus. E que nós não somos esse Jesus. Portanto, nós buscamos a Ele. Nós buscamos ser parecidos com Ele. E nós buscamos apontar as pessoas para quem Ele de fato é. E embora pareça contrastar com essa ideia de humildade, nós também vemos em João Batista uma coragem aqui impressionante. Ele recebe uma pergunta sobre por que ele está batizando, no versículo 25, e ele transforma essa pergunta numa oportunidade de falar sobre a grandeza de Jesus. E por que eu digo que é corajoso da parte dele isso aqui? Nesse contexto aqui que o João Batista está falando, ele está falando, como a gente vê aqui no versículo 19, para alguns judeus que enviaram sacerdotes e levitas. A gente está falando sobre pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conheciam a lei, conheciam o Antigo Testamento. E para essas pessoas, ele fala no versículo 26, que vocês não conhecem a Deus. Vocês não conhecem a Deus. É isso que o João Batista está falando. Quando perguntam para ele por que você batiza, ele fala: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias dele. E de novo, por que isso é corajoso? Porque aqueles judeus, eles se achavam melhores do que os outros, porque eles eram do povo de Deus ali, a linhagem de Abraão e etc. E ao mesmo tempo a gente via assim um paradoxo aqui, algo até contraditório, porque eles se orgulhavam de ser da linhagem de Abraão, mas eles viviam falando: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que seguir essa lei, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer tal coisa, como se eles precisassem fazer mais alguma coisa para merecer o favor de Deus. Então, por um lado, parece que eles tinham o favor de Deus, sendo da linhagem de Abraão, mas por outro, eles precisavam fazer tudo para conseguir alguma coisa. E João Batista ele vem falando assim: não é nenhum nem outro. Vocês não são melhores porque vocês são da linhagem de Abraão. Vocês não conhecem a Deus. Vocês precisam desse Jesus. Assim como eu preciso. Eu não o conhecia. Ele fala no versículo 31. Eu não o conhecia. Mas agora eu o conheço. E vocês precisam conhecer também desse Jesus. Então João, de uma forma extremamente corajosa, mostra para ele que eles precisam de fé e arrependimento. Que eles precisam de Jesus. E nesse sentido eu vejo que a palavra ela tanto me confronta quanto me encoraja. Porque, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu estou muito aquém do que eu deveria nesse sentido. Pode parecer que não, porque às vezes você me vê falando aqui na frente, etc. Mas eu tenho muito medo de falar para as pessoas sobre Jesus. Em muitas situações eu me calei quando deveria falar. Nessa sexta-feira, agora, anteontem, eu perdi uma oportunidade assim, escancarada,
Eu estava almoçando com a Amanda, com os meninos, com a Marisol. Nós saímos do restaurante, tinha um homem sentado assim na rua e ele pediu um prato de comida. Eu entrei, peguei uma marmita, fui lá e entreguei para ele. E eu não falei nada. E eu saí andando, extremamente incomodado com aquilo. Mas o meu medo, a minha vergonha, me impediram de falar de Jesus para aquele homem. Aí você pode falar assim, poxa, mas pelo menos você deu uma marmita para ele. Eu falei assim, poxa, tudo bem. Muitas outras pessoas poderiam ter dado uma marmita para ele. Mas o que aquele homem realmente precisava era de Jesus. E eu não entreguei a ele aquilo de mais importante que eu digo ter. Aquilo que eu sei que pode transformar a eternidade dele. E é por isso que pedir a Deus por coragem tem sido uma oração constante para mim. E o meu encorajamento nesse sentido é que em Efésios capítulo 6, versículos 19 e 20, eu vejo o próprio apóstolo Paulo pedindo para que a igreja de Éfeso ore por ele justamente sobre isso. Que ele tenha ousadia para falar do Evangelho por onde ele for. Algumas pessoas parecem não ter esse medo. Elas falam até por poste. Elas passam na rua e saem falando para todo mundo. E eu acho o máximo isso. Eu não sou assim. Talvez assim como eu, você tenha mais vergonha para falar. Medo de não saber as respostas. Temor a homens, de não saber como as pessoas vão responder, reagir. Mas independente de facilidade e dificuldade, Deus nos chama a sermos testemunhas corajosas. As nossas características, elas não podem ser uma desculpa para que nós não falemos do Evangelho. Deus nos chama a ser testemunhas humildes e corajosas. O caráter de uma verdadeira testemunha se resume nisso. Humildade para não roubar a glória que é de Cristo. Vocês lembram aqui do nosso mantra, né? Eu não sou o Cristo, Ele deve crescer e eu devo diminuir. E coragem para apontar para Jesus mesmo quando isso custa a nossa própria reputação. Agora, Deus quer algo mais de nós. Obviamente o nosso caráter é fundamental para o nosso testemunho, mas as nossas palavras, elas também são. Afinal de contas, o Evangelho é uma história, e histórias precisam ser contadas. E os versículos 19 a 34 de João, capítulo 1, nos mostram pelo menos 3 aspectos fundamentais do testemunho de João Batista aqui. Ele fala de Jesus como o Redentor, como o Cordeiro de Deus e como o Filho de Deus. A primeira afirmação positiva que João faz, depois de ter falado que ele não era o Cristo, que ele não era o Elias, que ele não era o profeta, a gente vê lá no versículo 23, eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, lá em Isaías 40, versículo 3, nós lemos esse versículo. O capítulo 40 de Isaías marca uma transição do livro de Isaías. Até o capítulo 39, nós vemos um livro muito marcado por julgamento, por destruição, por idolatria, pelo pecado do povo. Tanto do povo de Israel quanto das outras nações. Do capítulo 40 até o final, do capítulo 66, nós vemos uma mensagem agora de consolo, de conforto, de esperança que viria por meio de um servo, o servo do Senhor, que traria uma libertação definitiva para o povo. Um êxodo que não seria só um êxodo físico, como foi lá no Egito, mas um êxodo espiritual, a libertação da escravidão do pecado. A gente vê essa imagem do êxodo, do exílio, muito forte no livro de Isaías. O povo que tinha sido destruído por causa da sua idolatria, lá em Isaías 6 fica muito claro, agora teria a oportunidade de ter os seus pecados perdoados em Jesus, de experimentar essa redenção que o servo do Senhor traria. E aí quando João Batista ele aplica esse texto a si mesmo, ele automaticamente aponta Jesus como a fonte dessa redenção. Jesus é esse servo do Senhor que nós vemos em Isaías. Jesus é o agente da libertação. A esperança ela vem por meio dele. Ele é o consolo que o povo de Israel precisava. Eu me lembro de diversas vezes, quando criança, culpar alguém por algo que eu fiz. Eu vejo isso já desde pequenininho no Isaac. Eu vejo outras crianças fazendo isso também. Eu fazia algo que eu sabia que era errado, as pessoas descobriam, e eu culpava alguém ao invés de assumir a culpa. Eu acho que todos nós já fizemos isso em algum momento. As
crianças, quando estão brincando, fazem muito isso, né? Tá tudo certo, alegria, diversão. Daqui a pouco vem uma criança correndo: tio, tal pessoa fez isso. Tio, você que fez aquilo. E nunca é a gente que faz, né? Sempre é o outro que faz. A gente começa a apontar o dedo, a gente não quer assumir a culpa. Raramente a gente assume aquilo que fez, muito menos aquilo que nós não fizemos, para ajudar outras pessoas. E a ideia de redenção é justamente o contrário. Nós fizemos algo errado e Jesus assumiu a culpa no nosso lugar. Nós quebramos todos os brinquedos, todas as lâmpadas, e Jesus chega lá e fala assim: olha, fui eu que fiz, eu vou pagar o preço. É isso que ele fez no nosso lugar. E o interessante é que o próximo termo que João Batista usa explica justamente essa ideia de redenção. Redenção é a libertação por meio de um pagamento. Alguém pagou a dívida que nós tínhamos por causa do nosso pecado foi paga. Como? Por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós ouvimos hoje, né, a palavra cordeiro, a tendência é pensar no bichinho bonitinho, branquinho, inofensivo, ou no churrasco, bem gostoso. Mas o povo daquela época, quando ouvia a palavra cordeiro, pensava automaticamente em sacrifício. O significado disso não teria passado despercebido pelas pessoas daquela época. É verdade que eles não esperavam por isso, eles esperavam o Messias num cavalo branco, um guerreiro que iria libertar fisicamente o povo de Israel de Roma. Eles não compreendiam totalmente quem Jesus era, o Messias como esse cordeiro, mas eles teriam entendido algo. João pensa que esse homem que vem é um sacrifício. Isso é o que o Cordeiro de Deus era. O Billy leu para a gente aqui, Isaías capítulo 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ser o Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo, faz referência à morte sacrificial e substitutiva de Jesus, que aplaca a ira de Deus contra o nosso pecado. Nós pecamos, Deus estava justamente irado contra nós. Jesus aplaca essa ira, colocando sobre nós o seu sangue. Ele pagou o preço, Ele nos redimiu, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, uma qualificação importante aqui, né? Quando João fala sobre mundo nessa passagem, ele não está falando que Jesus tira o pecado de todas as pessoas sem exceção, mas que Jesus tira o pecado de todas as pessoas sem distinção. Como assim? Nós sabemos que alguns não conhecem. A gente leu isso em João capítulo 1, versículo 10 e 11. Nós lemos aqui no versículo 26, né, João Batista falando que vocês não conhecem a Deus, falando para os judeus daquela época. Então não são todos que conhecem, não são todos que recebem. E para aqueles que não conhecem e não recebem, não há salvação. Para esses não há o sangue do Cordeiro. Então a palavra mundo aqui não pode significar todas as pessoas sem exceção. Qual é o ponto dessa palavra mundo aqui? Significa que o Cordeiro de Deus morreu por pessoas sem distinção. Pessoas de todo o mundo, de diferentes tipos, de todos os lugares. Judeus e gentios, altos e baixos, negros e brancos, homens e mulheres, brasileiros e americanos, por todos os tipos. Jesus morreu por pessoas sem distinção. E nesse ponto agora, voltando, né, de falar de Jesus como Cordeiro de Deus, a gente tem um ponto muito importante. Porque falar de Jesus como Cordeiro de Deus traz ênfase para a nossa pecaminosidade. Ele só precisou morrer porque nós pecamos. Isso é, de novo, uma mensagem completamente diferente do que os líderes judeus proclamavam. Eles falavam sobre essa questão de novo, né, sobre ser da linhagem de Abraão, sobre terem que fazer uma série de coisas. João Batista vem com uma mensagem muito clara: nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não temos salvação se não for por Jesus Cristo. Nós pecamos e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês vão se arrepender e crer, ou vocês vão continuar nos seus pecados? João Batista, ele batizava pessoas que se arrependiam e confessavam os seus pecados. Essa era a ideia dele. Ele fala sobre isso aqui para nós. Então, em uma frase, João deixa claro quem Jesus é. E a pergunta é: será que esse é o Jesus
Jesus que nós temos comunicado? Será que o Jesus que a gente fala é um Jesus que é só amor? Que Ele te dá o que quer, que Ele muda as suas circunstâncias, que Ele é um cara legal, que Ele está aqui para fazer o que você quer, para te servir, assim por diante? Ou será que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Essa é uma verdade que deixa o nosso pecado evidente, mas que também enfatiza a salvação que nós temos em Jesus. As pessoas não precisarão de Jesus se elas não entenderem que tem pecado. Só quando elas entenderem os seus pecados, elas entenderão que Ele é o Salvador que elas precisam. Quando Jesus morreu, Ele fez por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer sozinhos. Ele tomou o nosso lugar. Então, será que você sabe quem Jesus é? Será que você sabe que tipo de Salvador você precisa? Jesus é o Salvador que nós precisamos. Nós não precisamos só de uma igreja, de pessoas para nos ajudarem a ser melhor, de um lugar para pertencer na comunidade, de amigos, de um bom lugar para morar, de conforto, de etc. Nós precisamos de um Salvador dos nossos pecados, é isso que nós precisamos. E aí, finalmente, o último termo que João usa para falar sobre Jesus é que Ele é o Filho de Deus. O texto termina justamente com essas palavras: Ele é o Filho de Deus. E essa frase, Filho de Deus, aparece logo depois do batismo de Jesus Cristo. E essa imagem do Espírito descendo como pomba tem um aspecto muito especial aqui. Na lei mosaica, as únicas pessoas que eram ungidas eram os sacerdotes. Ou seja, a unção de Jesus aqui associaria Jesus com esse conceito de sacerdócio, de templo, de presença de Deus no meio do povo. Uma imagem que já foi trazida para a gente lá em João 14, quando o texto fala que Jesus ele veio tabernacular entre nós. Jesus é o templo perfeito, Ele é a habitação perfeita do Pai no meio do povo. O templo era essa presença abençoadora de Deus no meio do povo, e Jesus era justamente isso, a presença abençoadora e perfeita de Deus no meio do povo. Jesus é esse Filho de Deus que representa perfeitamente o Pai, que oferece o sacrifício que só o Pai, que só Deus poderia oferecer, e que vence o pecado, a morte, Satanás, como somente o próprio Deus poderia fazer. Não existe evangelho se Jesus não é Deus. Não existe esperança se Jesus não é Deus. Não existe sentido para a nossa vida se Jesus não é Deus. Nós temos a salvação perfeita que nós temos em Cristo, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele é o Cordeiro de Deus e porque Ele é o Filho de Deus. Então João Batista resume quem Jesus é nesses três termos. Ele é o Redentor, Ele é o Cordeiro de Deus e Ele é o Filho de Deus. E aí eu me pergunto, puxando aquilo que a gente falou logo no comecinho sobre João Batista, como seria a conversa se alguém se aproximasse de você hoje e dissesse: poxa, prazer em te conhecer e tal, quem é você? Talvez alguns de nós chegaria e falaria assim: poxa, quanto tempo que você tem, cara? Senta aí, deixa eu te falar um pouco mais sobre mim mesmo. A gente poderia falar uma série de coisas. Agora, se alguém chegar para você e perguntar assim: poxa, você pode me falar um pouco mais sobre Jesus? Será que a gente teria sobre Jesus o mesmo tanto a dizer quanto aquilo que nós temos para dizer sobre nós mesmos? Será que nós conhecemos a Jesus a ponto de apresentá-lo dessa forma como João Batista apresentou para aqueles homens? De uma forma precisa, de uma forma clara, de uma forma relevante, indo de encontro às necessidades das pessoas. Quanto tempo duraria a sua conversa sobre Jesus? Será que a gente tem mais coisas a dizer sobre Ele ou sobre nós? E aqui eu acho que a gente tem um parâmetro muito claro sobre o quanto nós de fato falamos sobre Jesus, não só evangelizando pessoas, mas o nosso convívio com pessoas que já têm Jesus também. Qual é o grande tema das nossas conversas? Sobre o que a gente passa a grande parte do nosso tempo conversando. Não tem nada de errado em falar sobre futebol, eu gosto. Não tem nada de errado em falar sobre filmes e séries, etc. Não tem nada de errado em falar sobre isso. Mas tem alguma coisa errada
se tudo que nós falamos são essas coisas, e se nós não conseguimos falar muito sobre Jesus? Se alguém chegasse para mim, por exemplo, hoje a Amanda, por exemplo, não está aqui, assim, fiquei sabendo que você é casado e tal, você pode me falar um pouquinho sobre a sua esposa? Minha esposa, ela é demais. Tá, mas fala um pouquinho mais sobre ela. Não, minha esposa, ela é demais. Cara, mas você consegue falar um pouquinho sobre ela? Cara, você não está entendendo. Ela é demais. Qual que é a impressão que o cara vai ter? Eu não conheço a minha esposa. Mas se eu começar a falar sobre detalhes da Amanda, sobre quão criativa ela é, eu vou falar algumas coisas porque ela não está aqui, ela vai ficar brava comigo. Ela tem os olhos um pouquinho puxados, cabelo um pouquinho do lado, não muito. Que ela gosta de arte, que ela gosta de esportes radicais, que ela ama cuidar dos filhos, que ela gosta muito de japonês. E aí você poderia seguir, e ele falou assim, nossa, eu acho que ele realmente sabe o que é a esposa dele. Se você chegasse para você e falasse assim, tá, o que é Jesus? Não, Jesus é demais. Tá, mas você pode me falar um pouquinho mais sobre Jesus? Cara, você não está entendendo. Jesus, ele é demais. Será que nós temos o que falar sobre Jesus? Será que nós conhecemos de fato Jesus? Jesus é o Redentor que paga a nossa dívida, Ele é o Cordeiro de Deus que paga a nossa dívida com o seu próprio sangue. Ele é o Filho de Deus que revela o Pai e oferece o sacrifício perfeito. Nós começamos o nosso tempo falando sobre como o peso daquilo que nós falamos está diretamente ligado ao nosso caráter. O começo do texto que nós lemos aqui mostra algo interessante. Fala que os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas até Betânia, que é onde João Batista estava. A gente está falando aqui mais ou menos de uns 32 quilômetros. De carro rápido a gente vai, mas andando, pessoal, pode dar umas 10 horas aí caminhando, mais ou menos. Caminhando no sol, numa região meio deserta, de sandália, só para ver quem era João Batista. Por causa da enorme influência que João Batista tinha e exercia, seria irresponsável por parte daqueles fariseus não irem olhar o que estava acontecendo. E eu pergunto, de novo, será que as pessoas às vezes se sentem incomodadas a caminhar alguns minutos, alguns quilômetros, talvez no seu trabalho, talvez na sua escola, talvez em qualquer lugar em que você esteja, porque de alguma forma elas ouviram falar sobre alguém que tem um testemunho diferente, que fala algumas coisas diferentes? Será que de alguma forma a gente tem exercido esse tipo de influência nas pessoas e incomodado num bom sentido, despertado a curiosidade das pessoas para quem Jesus é? O testemunho de João tinha um peso enorme porque ele vivia aquilo que ele falava. E talvez, eu diria até que provavelmente, alguns de nós não impactemos as pessoas ao nosso redor, porque mesmo quando nós falamos as palavras certas, as nossas atitudes elas vão contra aquilo que nós estamos falando. Conteúdo sem caráter não traz credibilidade. Mas de novo, caráter sem conteúdo também não é suficiente. Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos saber quem Jesus é. Essa semana teve o jogo da seleção brasileira. Hoje é dia da independência, né? Proclamação da independência, 7 de setembro. Sempre que tem jogo, sempre que tem algum feriado assim, aparece em algum lugar aí bandeira do Brasil. O pessoal canta o hino, né? Antigamente colocava a mão no peito, agora coloca mais a mão para trás. Enfim. A gente fica olhando o pessoal cantar o hino, tem uns que não sabem o hino. Eu me lembro de momentos em que eu até me emocionei cantando o hino, olhando para a bandeira.
Eu acho, inclusive, a bandeira do Brasil muito bonita, né? As cores, os desenhos. Você olha as bandeiras da Europa, tudo listra, tudo com a mesma cor, só muda a ordem das cores. Eu nunca entendo muito bem qual país que é. O Brasil não é diferente, verde, amarelo, azul, tem as estrelinhas ali no meio. Tem um negócio escrito que o pessoal não entende muito bem o que é ordem e progresso, não entende o que é muito menos livre no nosso país de forma geral. Olhar para a bandeira do Brasil pode por vezes nos mover a sentir algo. Aquela sensação de patriotismo, poxa, igual ao meu país, nossa, o Brasil é muito legal. Mas a bandeira do Brasil ela não pode mudar o nosso coração. Ela não pode mudar aquilo que nós pensamos necessariamente sobre o nosso país. Ela é um símbolo que vai nos fazer lembrar daquilo que nós temos dentro de nós, com relação ao nosso país. A bandeira não vai nos fazer ser uma nova pessoa, não vai fazer de você automaticamente um brasileiro. Você olha para a bandeira do Brasil, agora eu sou um brasileiro. Isso não acontece. Por que eu estou falando isso? Porque bandeiras são símbolos. Elas representam algo, mas elas não são aquilo que elas representam. João Batista ele mostra para nós que de alguma forma nós somos como bandeiras. Nós representamos alguém. Nós não somos esse alguém, mas nós representamos esse alguém. Ou pelo menos deveríamos representar. Nós deveríamos mostrar quem Jesus Cristo é. Tanto na forma como nós vivemos, quanto com aquilo que nós falamos. Nós somos voz que clama. Nós somos uma estrada que conduz pessoas. Nós só apontamos para aquele que realmente salva. Eu não sou o Cristo. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Esse é o caráter que Deus espera das testemunhas dele. É isso que nós vemos aqui na história de João Batista. Não é sobre ele, não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo. Não percam oportunidades de, com humildade, falar de forma corajosa sobre quem Jesus Cristo é. E tenha humildade para tirar você do centro e coragem para viver como Jesus espera que você viva. Porque só dessa forma nós conseguiremos de fato comunicar para as pessoas quem é esse Redentor, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que nos salva dos nossos pecados e nos dá uma esperança eterna. É tudo sobre Ele, meus irmãos. É tudo sobre Ele. Senhor, nós reconhecemos que humildade, coragem, por vezes passam longe de nós. Nosso coração naturalmente é orgulhoso, é corrupto, é enganoso. Nós muitas vezes nos amedrontamos, tanto em viver aquilo que nós deveríamos viver, quanto em falar aquilo que nós deveríamos falar. Mas nós pedimos, Deus, por favor, que o Senhor nos conceda a graça para que nós cresçamos a cada dia nessa direção e sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Que por meio das nossas vidas, da nossa igreja aqui, pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus. Nós não somos o Salvador para essas pessoas, só Jesus é. E a boa notícia é que Ele veio, habitou entre nós, entregou sua vida naquela cruz do nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ofereceu o sacrifício perfeito, sendo Filho de Deus. E por meio da sua ressurreição, nos oferece redenção, o perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado por Jesus.
cantar mais uma música. Sentar, por favor. Agora, nós temos rapidamente alguns avisos. E aí eu quero chamar o Steve para dar um aviso antes sobre essa comunitária, falar um pouquinho do que a gente está planejando. Tem que ser mais alto. Steve. Tem que ser mais alto, tá vendo? Não tá aparecendo. Muito bem. No dia 27, no sábado, à tarde,
a gente vai estar tendo um grupo de pessoas que vão vir da Maranata, e ainda estamos confirmando, né, essas pessoas. A gente vai estar, o Mateus vai estar preparando umas brincadeiras com os jovens à tarde, e a gente vai estar invadindo aquela área da praça ali, e esse local aqui a gente vai oferecer lanche. Se Deus quiser, a Josefa vai estar num dessas salas aí e vai oferecer um curso de amamentação para gestantes nessa região, artesanato, a gente está querendo ver também se a gente vai ter, para as mulheres. Vamos ter algumas pessoas, se alguém aqui sabe cortar cabelo, isso é sempre um sucesso. A gente já está com algumas pessoas na Maranata que vão estar vindo, vão oferecer corte de cabelo. A gente também está querendo trazer alguns médicos e dentistas, e também, se Deus quiser, alguém que possa nos ajudar na questão de RH e currículo, né? Preparar currículo para as pessoas. E um tempo de comunidade, né? Todos vocês também estão convidados, porque a gente também vai ter toda uma questão de limpeza, a questão de lanche, e vai ser um tempo muito legal, e buscando também alcançar a comunidade, né? Então, isso está programado para o dia 27 à tarde, eu creio que às 14, às 18, e a gente está assim formulando tudo isso aí com a Simone lá na Maranata, que ficou com o Ministério Comunitária lá, e a gente vai passando as informações. De repente você tem uma ideia de algo que a gente poderia oferecer a essa comunidade, né? Então fale comigo, ou se você quer participar, fale comigo também, estamos aí à disposição. Muito bom. Muito obrigado, Chico. O Fernando já se colocou à disposição ali também. O Fernando já veio, já participou hoje de manhã, já se colocou à disposição. A gente já sabe onde é que vai dar, né, pessoal? É isso mesmo. Então, vai estar aí com a gente e tal, enfim. Começa assim, daqui a pouco. Toma cuidado, não. É isso. Então, tem ali o Pedro ali no fundo também. Já vieram umas 10 vezes, pessoal. Ó. O Marcão tá indo lá, ó. Já tá só de olho, né? É isso. Mas é isso. E uma coisa também que eu tinha comentado, né? Era o Mateus também, a ideia de talvez fazer um bazar aqui, trazer algumas roupas. E assim, obviamente a ideia é trazer roupas assim, que estejam em bom estado, né? A ideia não é trazer aquela roupa que você, poxa, não uso mais porque ela já não dá para usar, está com um furo do tamanho da minha barriga aqui na frente. Não traz essa roupa. Traz uma, poxa, cara, eu ainda usaria, mas eu vou levar. E a ideia é fazer um bazar assim, com preços assim, simbólicos, para de alguma forma nos ajudarem também com algumas coisas da reforma que nós temos que terminar, mas assim, que sirva a comunidade. Então, quando eu falo simbólico, só assim, uma jaqueta por R$5, R$10, é só uma coisa assim, para a pessoa não sair pegando um monte de coisa que às vezes ela não vai usar, né? Também tem isso. Uma pessoa vem, pega tudo, aí depois não tem mais nada para outras pessoas. Então, isso também ajuda nesse sentido. Então, a gente está pensando em alguma coisa nesse sentido, e qualquer outra ideia que você tiver, você pode procurar o Steve, fala com ele e a gente vê o que dá para fazer, tá? Então, 27 de setembro. E aí uma coisa que a gente deve programar para esse dia 27 de setembro é, pela manhã, nós saímos aqui pela região para fazer uma divulgação da ação comunitária que vai acontecer no período da tarde. A gente vai ver de fazer isso também com antecedência, para não ficar só no dia, tá? Mas provavelmente no dia 27 de manhã, a gente reunir algumas pessoas que puderem, para sair entregando algum panfleto, falando com o pessoal, já tarde vai acontecer isso aqui lá e tudo mais, tem comida de graça, aquelas coisas que a gente fala, o pessoal vem, e é isso aí, ok? Só para você saber, eu conversei com uma escola que estava no Day Camp, que é dessa região, sim, e uma das professoras já disse, olha, traz para cá que a gente vai distribuir para a escola inteira, bem animada, né, e nesse apoio. Bom demais. E aí eu tenho que lembrar de falar com o pessoal de mídia aí, Ministério de Mídia, para a gente montar essa arte e começar a divulgar isso aí, tá ok? É isso. Um outro aviso, dois outros avisos, né? Ontem nós começamos as nossas reuniões de jovens. Não temos nome,
Eu me recuso a falar qualquer tipo de ideia que eu fui colocado lá ontem, tá? Teremos, ainda não temos, ok? Para você não achar legal a ideia de começar a falar e divulgar, e não vai ser isso, ok? Então, no próximo sábado, especificamente, nós não teremos a reunião, porque vai ter que ter jovens acontecendo, e nós temos participado como igreja da Cidade Farol, mas aí nós voltamos no outro sábado, que é o sábado do dia 20, ok? E aí, qualquer dúvida pode falar com o Matheus, está ali, ele tem nos ajudado aí com essa parte, ok? Último aviso, nós vamos na próxima semana começar a nossa primeira classe de membresia. Então, se você já tem vindo há algum tempo, já nos conhece um pouquinho, tem interesse em participar, você pode me procurar, tá? Vai ser em paralelo com a nossa escola bíblica, então das 9 às 10, nós vamos usar essa salinha aqui, que era a salinha da bagunça, mas já está arrumada. A gente vai ter aula e cozinhar ao mesmo tempo, então fogão ali dentro. Vai estar coberto. Vai estar coberto, mas é isso, ok? Então, se você tem interesse, fala comigo. Para o pessoal que já fez lá o esquema, fica tranquilo, já está lá no nome de vocês. Mas é isso aí, ok? Vamos ficar de pé para orar, encerrando mesmo o nosso tempo aqui. Vou chamar o Steve para orar para a gente, por favor. E aí depois tem mais algumas coisas ali no café também, fiquem à vontade. Senhor, somos gratos, porque o Senhor tem feito uma obra em nossas vidas, através do Seu Filho. E Deus, que privilégio é a gente poder ter essa comunhão. E Deus, que possamos entender essa mensagem de João Batista, possamos proclamar o Seu nome sem levar nenhum crédito, buscando sempre engrandecer o Seu nome em nossa comunidade e nos dando, Deus, oportunidades e coragem para assumir e utilizar esse tempo. Deus abençoe a cada pessoa aqui, abençoe a sua vida e nessa semana, e que o Senhor possa estar nos levando e trazendo pela sua graça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém não tem camiseta ainda e quiser, pode procurar a Thalita.